Olá, pessoal. Eu sou Indira E eu sou o Fabrício. e nós somos os Capixabas na Europa. E continuando um vídeo que a gente já fez, se você não assistiu ainda, corre lá no card e assiste. Hoje no primeiro vídeo nós falamos sobre 5 coisas que nós gostamos em Portugal e hoje nós vamos falar de 5 coisas que nós não gostamos em Portugal. Vamos falar onde a gente está, né, primeiro? Primeiramente, nós estamos aqui no Morro do Tibães. Fica a uns 5 quilômetros do centro de Braga. É um lugar muito bonito aqui. Essa área aqui é uma área para fazer piquenique, juntar a família, as crianças. E aqui tem várias trilhas que você pode fazer na mata sem problema. Tem bastante espaço para caminhar. E o pessoal costuma vir aqui todo final de semana para caminhar e passear, né? Nesse momento está sem deserto porque nós ainda estamos no meio da pandemia. Já acabou o estado de emergência aqui em Portugal, mas as pessoas ainda estão evitando esses lugares públicos. É obrigatória a utilização de máscara e é para evitar ao máximo aglomeração de pessoas. Então, por isso nós estamos aqui, que está vazio e é um lugar que a gente gosta de ficar. E é seguro, né? Então vamos lá. Vamos para à lista 5 coisas que a gente não gosta em Portugal. Quer começar? Pode começar. Tá, eu vou começar com um item básico que eu acho que todo mundo tem em casa e que eu particularmente não gosto. E como a gente chegou aqui em agosto, a gente pegou o inverno aqui entre dezembro e janeiro e eu não gosto do aquecedor a gás. Lá em casa a gente tem um aquecedor a gás para aquecer a água. Água do banho. A água do banho principalmente. E gente, é horrível. Não esquenta, pra mim, porque a gente veio da Irlanda, na Irlanda a gente tinha um chuveiro elétrico que esquentava muito, porque lá é muito frio o ano inteiro. Muito rápido, né? E esquentava muito rápido e a água era muito quente. Aqui, no inverno, agora já tá esquentando, tá de boa, mas no inverno, você tem que abrir a torneira, deixar a água sair, ó. Ou seja, você desperdiça a água até a água começar a esquentar. Até a água ficar quente mesmo, você fica horas com o chuveiro ligado, saindo água gelada. A água não fica muito quente. Tomar banho no inverno aqui é uma tristeza. E quando a pessoa está tomando banho, você não pode abrir uma torneira dentro da casa, porque se abrir a torneira para lavar uma louça, a água de quem está tomando banho fica fria. E, por exemplo, coisas assim, lavar a mão na pia do banheiro, não tem como, tem que lavar com água gelada, porque se você for esperar a água esquentar para lavar a mão, já foram litros de água. Então, assim, eu odiei o aquecedor a gás. É uma coisa que eu não gosto. Bom, meu primeiro item é a cerveja. Aqui tem outras marcas de cerveja, mas as mais comuns de se encontrar, que é a Superbock e a... Qual é o nome da outra? E a Sagres, são cervejas portuguesas, são muito ruins, não gosto. Mas atualmente a gente está bebendo a Superbock, qual que é o nome? Abadia. Abadia, que ela é mais encorpada, ela é forte. Então tá dando para levar tomando essa Superbock aí, porque as outras cervejas portuguesas... Tem uma ou outra, igual tem a cerveja Letras, que é boa também, mas de um modo geral as cervejas estrangeiras são melhores aqui. E são bem mais caras, são muito mais caras. É uma cerveja artesanal, né? Ela é mais cara. Então esse é meu primeiro tópico. Tá. Segundo tópico, que eu acho que o Fabrício deve ter colocado também, Calma aí. E vai passar outro carro. Pode falar. Bom, minha segunda escolha é uma coisa que eu já conversei com outros brasileiros e eles têm a mesma sensação que eu. Vou chamar aqui de curiosidade portuguesa. É muito comum, pelo menos acontece muito isso comigo, quando eu tô com o Fabrício, do português te olhar na rua, você andar na rua e a pessoa às vezes te encarar, às vezes eu tô de mão dada com o Fabrício e um homem olha pra mim, só que é o que eu falo com ele, eu não me sinto assediada como em outras situações, eu não vejo que a pessoa olha pra mim me achando bonita, com intenção de assédio, eu me sinto um ET, a pessoa olha assim como se fosse assim, gente, que
que essa pessoa Né, tá passando na rua? isso é muito comum, não só para Indira. Às vezes, para mim também, as pessoas Sim. ficam olhando para nossa cara, assim. Até você cruzar com ela tá olhando para E sua ela cara. te encara até você passar. Às vezes você passou por ela, ela vira a cabeça assim pra olhar pra você. E eu não sei o porquê. Eu já até perguntei a alguns portugueses sobre isso. Isso é muito Mas comum. como eles não sentem na pele, eu acho que eles não sabem nem explicar. Mas eu tenho amigas brasileiras que já falaram isso, que inclusive passam por isso com os filhos, com criança, que a pessoa fica olhando pra criança. Uma vez a gente foi pro Braga Park, a gente foi de ônibus. E aí eu tava mais arrumada, né? Quando eu entrei no ônibus, meu Deus. Tinha uma senhorinha que ela me acompanhou da hora que eu entrei até a hora que eu sentei lá no fundo do ônibus. E é uma coisa que de vez em quando deixa a gente constrangida, mas acontece muito. Bom, meu segundo tópico é uma coisa que acho que muita gente vai concordar comigo. É o salário. O salário aqui de Portugal, ele não é compatível com as necessidades das pessoas. Principalmente porque o valor do aluguel, do arrendamento, subiu muito nos últimos anos. E o salário não acompanhou. Igual nós tivemos um aumento esse ano de salário, foi 35 euros, né, o reajuste anual. E sendo que um aluguel aqui está absurdamente caro. Uma casa de 2 quartos é 600 euros, 500 e pouco. Um T1, que é para uma pessoa morar, tá 500 euros. Então como é que a pessoa vai trabalhar pagando 500 euros de salário, de arrendamento? Então isso é uma coisa que eu não gosto muito. Realmente. Na Irlanda era bem legal o salário, mesmo a gente ganhando menos que o salário mínimo. A gente ganhava bem, tinha uma vida boa, tranquila. Então esse é meu segundo ponto negativo. Terceiro ponto negativo, né? Segundo. Que muita gente talvez vai estranhar. Mas uma coisa que me assustou quando eu vim para Portugal é o preço do supermercado. Quem está no Brasil vai falar assim, você é doida. É muito mais barato. Realmente, talvez comparando com o Brasil, é mais barato, sim, o supermercado. Comparando, não convertendo, né? Comparando a porcentagem comparada ao salário mínimo. Compromete a sua renda, isso, né? Mas, gente, na Irlanda, o supermercado é bem mais barato que em Portugal. Bem mais barato. Sem comparação, assim. Alguns itens que eu vejo, algumas coisas realmente aqui são mais baratas. O maior exemplo eu acho que é o vinho. O vinho aqui em Portugal é um negócio muito barato. É fora do comum. Na Irlanda você não encontra uma garrafa de vinho por menos de 3, 4 euros. Aqui você compra uma garrafa de vinho por uns 50, e vinho bom, né? Vinho fora aquele de caixinha que você compra por menos de 1 euro. Na Irlanda não achava nem por menos de 7 euros, é tudo pra cima disso. Mas fora isso, eu acho o supermercado em Portugal caro. Eu compro muitas coisas similares ao que eu comprava na Irlanda. Biscoito. Nossa, eu acho o biscoito aqui caro. Eu sei que tem gente que não vai concordar comigo, mas os eu biscoitos acho que não tem muita Irlanda, opção também de biscoito. Os biscoitos na Irlanda eram mais baratos. Outra coisa, pizza. Eu não compro pizza de supermercado aqui. Aí você fala, Indira, mas custa 1,80 uma pizza? 1,99, 2 euros. A gente comprava pizza por 60 centavos na Irlanda. Então, assim, algumas coisas realmente são bem mais caras. Carne até que é similar. Tanto que é mais caro, gente, que muita gente que mora na divisa com a Espanha viaja para a Espanha para fazer compra de supermercado. Porque o supermercado na Espanha é mais barato. E os portugueses, inclusive, já conversei com alguns sobre esse assunto. E alguns dizem que realmente que acha para o salário de Portugal, o supermercado aqui é caro. Não é barato. Então foi uma das coisas que eu tomei meio um choque aqui. Bom, minha terceira escolha foi a dificuldade com a língua. Porque muita gente fala, a vantagem de ir para Portugal é que não tem um problema com a língua, é a mesma língua, não sei o quê. Mas as pessoas aqui do norte de Portugal têm um sotaque muito forte e é muito parecido com o espanhol. Tanto é que eles não conseguem falar o som do V. Eles sempre trocam o V pelo B. Nem todos, Fabrício. Não, do norte é. O pessoal do norte é. Mas a gente mora no norte. Não, mas mais pro norte, Preta. Mais pra cima. O pessoal na minha sala tem quase ninguém que não confunda esse som. O sotaque deles às vezes é muito agarrado, você não consegue entender muita coisa. Eu acho que a maior dificuldade do Fabrício é como ele está estudando, fazendo mestrado,
Às vezes, ainda bem que os professores aceitam português brasileiro para fazer trabalho, porque se tivesse que fazer com português... Eu descobri ontem no Twitter que aqui eles falam cobarde, não é covarde. E eu li um Twitter, alguém escreveu cobarde, aí eu falei, digitou errado. Aí eu vi outro Twitter, aí o cara colocou cobardemente. Eu falei, não é possível, gente. Então, assim, realmente, acho que para quem estuda, realmente é um choque. Pra gente também, que, lógico, você aprende muita coisa, mas quando eu entrei aqui, eu não entendia muita coisa do que eles difícil. falavam. Demorava. Tinha vezes que a gente demorava a perceber que a pessoa estava falando português e não inglês. Tinha isso também. Nossa, muito Mas na universidade complicado. os professores ainda falam bem tranquilo, bem fácil entender os professores. Eu falo até muitas vezes que é mais fácil entender quando eles falam inglês do que em português, porque o inglês deles é muito bom. Mas o português deles é bem Não, e sotaque. os slides também, todo o material que você recebe é em inglês, né? Então facilita. Porque tem muitos termos, gente. É muito diferente. Realmente, a língua é muito diferente. Vamos para a quarta. A quarta... Eu acho que a quarta e a quinta a gente meio que... Qual é a quarta sua? Eu vou botar eu nem tô falando a ordem, mas enfim. Eu vou... O tempo para se legalizar aqui em Portugal. Eu coloquei o CEF. Que é o responsável pela legalização dos imigrantes. Infelizmente, isso é um problema. E não só para quem... Eu sei que tem muita gente que vem aqui e vem para fazer manifestação de interesse porque conseguiu um emprego e quer se legalizar. Às vezes, esse processo pode até ser mais longo. Não deveria ser tão longo, porque tem gente que espera 1 ano, enfim, para conseguir um agendamento. Agora, para pessoas igual na nossa situação, que vem para estudar, que vem com a família, para você reagrupar um filho, às vezes você demora meses. E a criança, ela consegue estudar, mas ela não tem acesso a alguns serviços porque ela não tem autorização de residência. E outra coisa, você fica preso aqui em Portugal, você não pode sair para nada. Você fica preso, você não consegue sair. Você, enquanto não tem autorização de residência, é difícil conseguir emprego, não é fácil. Às vezes, se você vem para trabalhar na sua área, é muito mais difícil. Você consegue emprego nessas áreas de restauração, de limpeza e tal. Muitos ficam à mercê da exploração mesmo do português, que é contratar sem ter o contrato de trabalho, pagar às vezes o mínimo. A gente vê muitos exemplos aí nos grupos do Facebook que acontece isso. Isso é uma coisa muito comum. Muito comum. E a pessoa às vezes ela tem que trabalhar, então fica meio que sem a pessoa opção. Fica refém, porque não tem opção. O emprego que conseguir, ela aceita para poder pagar as contas. Isso é muito engraçado, porque o CEF, ele é eficiente. O problema é que ele tem uma grande demanda para pouca mão de obra. Então, pra você ter ideia, aqui em Braga é a 3ª maior cidade de Portugal e tem 2 pessoas atendendo no CEF por dia. São 2 guichês que tem no CEF, para uma cidade que é a 3ª maior de Portugal. Rolly, vem aqui. Cachorro fugindo. Vem aqui, cachorro. Rolly, vem cá. Vem aqui agora. Então, são 2 guichês para atender a cidade que é gigantesca, que é muita demanda de gente. Todo mundo sabe que Braga é a cidade que tem o maior número de brasileiros pela quantidade da população. Então, tem muito imigrante vindo. Às vezes eu vejo as pessoas no YouTube incentivando, porque Portugal precisa de imigrante. Realmente, Portugal precisa de mão de obra, precisa de imigrante, de mão de obra jovem, só que o governo não tem estrutura para legalizar todo mundo e fica todo mundo nessa situação. E aí, igual vem essa situação de pandemia, muita gente está voltando, porque não conseguiu se legalizar, porque agora fica mais difícil conseguir emprego, enfim, isso atrasa muito a vida da pessoa, porque às vezes você tem um plano, você quer construir uma coisa, mas está preso, não consegue crescer, não consegue um emprego melhor por causa de estar esperando para tirar a autorização de residência. Isso realmente é complicado. E principalmente nesse caso de crianças, eu tenho uma amiga que tem filhos e o filho dela precisava de um tratamento específico, a escola deu todo o suporte para ela, ele precisava, acho que, de uma nutricionista, de um tratamento específico, e não conseguia porque ele ainda não tinha autorização de residência. E ele estava agendado para agora e perdeu o agendamento por causa da pandemia. Então, assim, a gente fica se arrastando, parece que
vai passar, mas a sensação é de que você perde tempo, porque você não consegue progredir. Mas enfim. E para finalizar, a quinta coisa que a gente E a não mais gosta, séria, com certeza, é a xenofobia. xenofobia. É muito forte aqui em Portugal, muito forte. E a gente pode até comparar com o racismo no Brasil. Consegue ser ainda mais forte do que o racismo no Brasil. Xenofobia aqui. Pra você ter ideia, tem grupos no Facebook que falam que o intuito deles é só falar mal dos brasileiros. Esse é o intuito do grupo. E dos estrangeiros em geral. Às vezes, eu não sei se vocês têm a sensação, quem mora aqui comenta, mas muitas vezes a gente estava até conversando sobre isso. Um estrangeiro cometeu um crime, a imprensa fala assim, se for de outra nacionalidade, sai na imprensa assim, estrangeiro, sei lá, assaltou em Lisboa. Beleza. Agora, se for brasileiro, vai sair. Brasileiro cometeu um crime tal. Sempre, quando é brasileiro. Sempre. Se for outra nacionalidade, não fala de onde é. Agora, se for brasileiro, sai brasileiro imenso no título das matérias. Fora no Facebook é uma coisa que eu tenho, mas por mim não teria. Agora, então, menos ainda, porque eu vejo comentários de portugueses, é horrível, é uma coisa horrível. É muito... Principalmente na internet, né, gente? Porque na internet todo mundo acha que tá meio que... Não é anônimo, mas as pessoas têm essa liberdade na internet, a certeza da impunidade. Inclusive, esse ano saiu uma lei aqui em Portugal que xenofobia é crime. É considerada crime, tem uma multa de não sei quantos euros. Mas assim, você não vê o português na rua te apontando e falando na sua cara. Mas na internet, principalmente na internet, é uma coisa horrível. Eu, como trabalho com público e trabalho e estudo lá na universidade e tal, eu sinto isso muito. Já sofri xenofobia de professores, que eu tive que reclamar com o professor na frente da turma porque já não aguentava mais. Então isso é uma coisa que machuca e que é muito... É porque às vezes faz é em bom tom você de vir piada, preparar, né? porque muitos deles, não são todos, claro, eu tenho amigos portugueses que são excelentes pessoas, mas as pessoas tem muitas pessoas que se acham superiores aos brasileiros, acham que o Brasil é só favela, é só morte, só violência, e que todo brasileiro aqui é violento, é agressivo, é malandro, quer passar a perna nos outros, e essa não é a verdade, nós sabemos. Então, isso é uma coisa bem chata e que acontece muito ainda. Mas enfim, né, gente? Portugal gente não é ruim só você coisa vai ruim. achar no mundo todo, então... E Portugal não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa. Por isso que a gente ainda tá aqui. Se você já mora aqui em Portugal, deixe seu comentário aqui, dizendo que as 5 coisas que você não gosta, ou as 5 coisas que você gosta também. E que a gente vai comentar, a gente responde todos os comentários, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal e deixa o seu like aí pra gente. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Até. Valeu.